Boa tarde, meninos. Hoje a nossa aula é de português. Vocês irão aí pegar o caderno 3. Quem já tiver com o caderninho 3 aí já pode pegar o caderno 3, porque hoje nós iremos iniciar o caderno 3, tá? O capítulo 1, certo? Quem não tiver o caderno 3, assista a aula para quando você estiver com seu caderninho, você já ter noção do que você deve fazer, como você deve responder a atividade, tá bom? Então vamos lá. A tia colocou aqui para que vocês vejam que é o caderno 3 e não esqueçam, tá? Caderno 3, certo, gente? Nós iremos agora para esta página aqui, caderno 3, língua portuguesa, que é onde nós iniciamos aí a disciplina de língua portuguesa. Então, como todos os cadernos, esse caderno também tem aí 4 capítulos, tá? O capítulo 1, vamos brincar, na verdade está chamando, né? Vamos brincar? Então, nós vamos falar sobre esse tema tão legal que são as brincadeiras, tá? Eu tenho certeza que vocês gostam muito de brincar, né? De brincadeiras. É muito legal, né, gente? Então, nós vamos falar sobre esse assunto, tá? Aí, aqui nós temos o que preparamos para este capítulo. Um texto em que se narra a própria história de vida de quem escreve é uma autobiografia. É o que veremos neste capítulo, acompanhando um trecho da autobiografia de um dos maiores nomes da pintura no Brasil, que é Cândido Portinari. Você também vai escrever uma autobiografia, mas antes é preciso estudar o parágrafo, essencial na produção de textos, e o substantivo simples e comum, tá bom, gente? Então, esse é o conteúdo que nós iremos ver aí no capítulo 1. Nós iremos estudar autobiografia, vocês irão aí escrever a autobiografia de vocês, olha que legal. Iremos também conhecer a autobiografia de Cândido Portinari, esse pintor brasileiro aí, muito conhecido no mundo todo, tá? Mas antes, primeiramente, vocês irão estudar primeiro o parágrafo para aprender. Muitos ainda têm dificuldade com relação a parágrafo, tá? Então, nós iremos estudar e iremos também estudar os substantivos simples e comuns, tá? Esse é o conteúdo aí que nós veremos no capítulo 1, que tem como tema Vamos Brincar, certo? Poema de Pedras. A tia vai fazer a leitura agora desse poema. É um poema lindo, que fala sobre brincadeira, tá? Então, vocês vão ouvir o poema, tá, gente? É um poema que foi escrito especialmente para este livro, para esta obra, tá? Então, vamos lá para o poeminha. Poema de Pedra. Joguei uma pedra na areia para um poema formar. Palavras são como pedras jogadas na beira do mar. Com pedras se faz um castelo, com palavras a criação. Escrevi um poema com pedras, brincando com a imaginação. A onda levou meu brinquedo para onde já não posso alcançar. Agora palavras e pedras foram no fundo das águas morar. Texto especialmente produzido pela autora para esta obra. Lindo esse poema, né, gente? Aí nós temos aqui, observe a imagem, que imagem linda, a imagem do mar, né, das águas. O poema está falando aí sobre palavras, sobre pedras, né? Que as palavras, elas são como as pedras, né? Jogadas aí à beira do mar. Com as pedras se faz um castelo e com as palavras a criação, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse poema, tá? Para iniciar, converse com o professor e os colegas sobre o poema e a imagem. O texto poético sugere uma brincadeira com pedras. Que brincadeira você conhece em que se usa palavras? Então, existem várias brincadeiras que são usadas as palavras, né? Existe aí a mímica, né? Trava-língua, parlendas, a dedânea, que muitos gostam de brincar, né? Vocês gostam, que eu já vi vocês brincando. Telefone sem fio. Todas essas brincadeirinhas aí se usa palavras, né? São usadas as palavras. Lembrando também, gente, que esse capítulo é um convite aí à infância e ao mundo dos brinquedos.
a que toda criança tem direito. Toda criança tem direito de brincar, né? Então nós vamos falar também da brincadeira de uma forma também que vai ajudar você também a se desenvolver com relação à escrita também, né? As palavras, certo? É por meio das brincadeiras que a criança vai conhecendo o mundo lúdico, né? Que é esse mundo da imaginação, da criação, né? Em sua opinião, qual é a brincadeira mais divertida em que se usa a palavra? Qual é a brincadeira que você mais gosta aí em que se usa palavras, tá? Você vai falar, é a opinião de cada um, tá? Como você imagina que sejam as brincadeiras das crianças em outros lugares do mundo? Como que essas crianças, elas costumam brincar? E vai depender da cultura, né, de cada país. Cada país tem sua cultura, então as brincadeiras, elas são diferentes sim, dependendo aí da cultura de quem vai brincar, né? Do que você mais gosta de brincar e com quem? Quais são as brincadeiras favoritas de vocês? O que vocês mais gostam de fazer? A gente sabe que com a tecnologia, com computador, celular, muitas crianças às vezes se prendem, né, a esses objetos tecnológicos e esquecem um pouquinho aí das brincadeiras antigas, né, que fazem tanto bem para a nossa saúde, para o desenvolvimento mental, para o desenvolvimento do corpo, né? Então, são muito importantes essas brincadeiras, elas fazem parte aí da nossa cultura também, né, da cultura popular, que são passadas também de geração para geração essas brincadeiras. A dedanha, por exemplo, eu já brinquei quando era criança, vocês também, eu já vi vocês brincando, então é uma brincadeira que foi passando aí de geração para geração, né, e vocês foram acompanhando. Talvez daqui a alguns anos algumas crianças não a conheçam, né, porque a tecnologia aí tem tomado um pouquinho esse espaço, né? O espaço aí das crianças estarem brincando, estarem aí em conexão com outras crianças, né? Que legal esse poema! Agora é a vez de conhecer um livro de poema e o autor dele. Olha só. Literatura. Poemas para Brincar é um clássico da poesia infantil brasileira, em que José Paulo Paes propõe a seus leitores brincar com a língua portuguesa. Os poemas apresentam jogos de palavras, um abecedário com significados inusitados e textos para divertir e instigar a criatividade das crianças. Muito legal esse livro, viu, gente? Se vocês tiverem a oportunidade, leiam. José Paulo Paes, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. José Paulo Paes nasceu em Taguaritinga, interior de São Paulo, em 1926. Nessa época, o rádio e o cinema ainda estavam engatinhando. E o menino José gostava mesmo de ler e espiar o trabalho cheio de desenhos do avô tipográfico. Quando cresceu, resolveu estudar química, mas pouco a pouco mergulhou no mundo dos livros. Começou com os adultos, publicando poesias, ensaios e traduções de diversas línguas. Foi em meio às brincadeiras com os sobrinhos de José Paulo Paes que José Paulo Paes percebeu que sabia também a língua das crianças e começou a escrever para elas. O autor faleceu em 1998, deixando a seus leitores uma obra bastante premiada, reconhecida por seu inigualável rigor e qualidade, tá? Então esse aí é o José Paulo Paes, tá? Então, de que forma você pode brincar com as palavras também? Com a poesia, né? Então a poesia, ela brinca com as palavras, de rimas, né? Então, a poesia, muitos escritores, eles usam as palavras, eles brincam com as palavras, escrevendo aí suas poesias. Aí vocês vão para o atividades.
Leia com o professor e com a turma o texto a seguir, discuta o que vocês entenderam sobre o que foi lido e depois responda ao que se pede. Brincadeira é coisa séria. Ainda, há muitos adultos que acreditam que brincar é um ato sem significado, uma simples ação para passar o tempo. No entanto, o brincar vem sendo valorizado por muitos estudiosos como ação essencial para a formação da criança. A brincadeira é um meio de comunicação, de elaboração, de compreensão, de prazer e de recreação. Ao brincar, a criança reflete sobre seu cotidiano e experimenta novas situações. Brincando, ela recria e interpreta o mundo em que vive. Relaciona-se com esse mundo e aprende. Mesmo sem querer, quem brinca aprende, até porque brincar se aprende brincando. Texto de Anita Adams. Então, esse texto aqui, ele está falando aí sobre brincar, sobre as brincadeiras, o quanto que as brincadeiras, elas são importantes aí para o desenvolvimento das crianças, né? É por meio das brincadeiras que as crianças aprendem também. Então, muitos adultos acham que não, que brincadeira não é essencial para a formação da criança, não valorizam, né? Mas as brincadeiras, já foi comprovado que realmente as brincadeiras, elas ajudam no desenvolvimento das crianças e as tornam também muito felizes, né, gente? Então, vocês irão responder aí atividades, que são 3 questõezinhas, tá? Depois a tia vai voltar aí com vocês fazendo a correção, mas eu gostaria que vocês respondessem, tá bom? E pensem um pouquinho aí, o que vocês acharam do assunto que nós iremos ver aí no capítulo 1. Se vocês gostaram, nós vamos falar aí sobre esse assunto que é tão interessante, que são as brincadeiras, tá bom? Aguardo vocês responderem e depois a tia faz a correçãozinha com vocês, certo? Até